é estudar a palavra de Deus. Né? Quantos de nós realmente somos aqueles leitores assíduos da palavra de Deus, né? Que ela não é apenas, né, um livro que fica ali guardado, que chega no sábado, bem, cadê minha Bíblia? Meu amor, onde eu deixei, né? Não, mas ela tem que ser um amigo íntimo nosso. Nós temos que ter intimidade com a palavra de Deus. Tem que ser uma coisa indispensável para nós. Assim como é comer. Né? A gente não fica um dia sem comer. A gente, na vida espiritual, é a mesma coisa. A gente não pode ficar sem comer da palavra de Deus, porque Ele é o alimento do cristão. É Ele que vai te dar forças. É Ele que realmente vai te instruir. É a palavra de Deus que vai ensinar o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, qual atitude que a gente deve ter em cada situação. Se nós realmente não estudarmos a palavra de Deus, fica difícil. A gente pega, por exemplo, o apóstolo Paulo. Ele era um estudante da palavra de Deus. Ele meditava, ele refletia, ele analisava as escrituras, né, para saber, ele queria conhecer a doutrina, né, o plano de salvação de Deus. Né, e lá em 2 Timóteo 4,17 fala assim que ele estava numa viagem e ele falou para um amigo: olha, vá lá na casa de fulano e traz para mim a minha capa, mas não se esqueça dos livros, principalmente dos pergaminhos. Naquela época, né, os pergaminhos eram a palavra de Deus. Então você vê, principalmente os pergaminhos. Então o principal para ele era a palavra de Deus. E nós vemos através da Bíblia o que Deus fez com aquele varão, com aquele servo de Deus. Ele usou, mas ele conhecia a palavra de Deus. Se nós não conhecermos a palavra de Deus, fica muito difícil. Nós temos que realmente estar perseverando, né, na palavra de Deus, lendo. Mas aí você me fala: mas irmão, eu leio a palavra, eu leio, não entendo nada, eu não consigo guardar nenhum versículo, eu leio, parece que as letrinhas começam a embaralhar, a vista começa a embaçar, não tem jeito. Né? E eu lembro que de uma historinha, né, que diz assim, né? Tinha um discípulo, né? Ele chegou para o seu mestre e falou assim: mas mestre, por que nós temos que ler a palavra de Deus todos os dias, decorar alguns versículos, sabendo que a gente não consegue, amanhã a gente já esqueceu e a gente tem que retornar a ler e reler? Né? E o mestre, né, ficou parado, não respondeu, ficou olhando para o horizonte e deu uma ordem para o seu discípulo. Falou assim: meu filho, vá, pega esse cesto de junco, vá até o riacho, enche e traga de volta para mim. Aí o discípulo pegou, olhou para aquele vaso de junco, né? Aquele cesto de junco, e estava sujo. Ele olhou, não entendeu, mas eu vou obedecer. E desceu 100 degraus até o riacho e veio. Né, os irmãos não sabem, o cesto de junco é um cesto tudo furadinho. E quando ele ia chegando, na hora que ele chegava até o mestre, a água escorria tudo. Né, e ele chegava lá e o mestre perguntava: meu filho, você aprendeu alguma coisa? Falou assim: eu aprendi que em cesto de junco não dá para carregar água. Vai lá novamente. E ele foi novamente. Né, e foi lá e trouxe. E novamente, quando ele chegou, já estava vazio. E o mestre perguntou: meu filho, você aprendeu alguma coisa? Ele disse, tirando sarro: não dá para carregar água no cesto de junco. E o mestre falou: vai novamente. E foram 10 vezes. Né? Ele já estava exausto. Na 10ª vez ele chegou. Né? E o discípulo perguntou novamente: meu filho, você aprendeu alguma coisa? Aí ele olhou para o cesto de junco. Ele se espantou: olha, ele está limpo. Pelas várias repetições, o cesto ficou limpo. Aí o mestre olhou para ele: assim é com nós. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós podemos não guardar tudo aquilo que nós lemos, mas a palavra de Deus vai limpando o nosso interior, vai limpando, né, os nossos defeitos, nossos pecados diante de Deus. É por isso que é tão importante nós lermos a palavra de Deus. Muitas vezes a gente fala assim: não, né, eu não consigo, não guardo não, mas aquilo lá vai limpando você interiormente, vai limpando você diante dos olhos de Deus. Por isso que realmente nós temos que ler a palavra de Deus, nós temos que realmente conhecer, né, na conferência desse ano, né, vai ser um tema maravilhoso, né, do obreiro que manuseia bem a palavra de Deus, né, para a gente apresentar a Deus como obreiro aprovado, que manuseia bem a palavra da verdade. Então nós temos que realmente, para nós crescermos, nós temos que saber manusear a palavra de Deus, nós temos que realmente conhecer a palavra de Deus. Isso é fundamental para o cristão que queira crescer. Né? O cristão que queira crescer precisa conhecer a palavra de Deus. Essa é a terceira atitude que nós cristãos temos que ter para que a gente possa crescer realmente espiritualmente. A quarta atitude
é desenvolver um relacionamento pessoal com Deus. De que forma? Através da oração. Deus tem muitas maneiras de falar conosco, através do irmão, através da palavra, mas você só tem uma maneira de falar com Deus, é através da oração. Se você não orar, não conversar com Deus, como você vai ter comunhão com Ele? Como é que Ele vai realmente, você vai poder despejar tudo aquilo que você está sentindo, mas você fala, mas Deus sabe todas as coisas, mas Ele quer que a gente proclame com nossos lábios, porque quando a gente fala, quando a gente confessa a Ele, Senhor, eu não sou nada, eu preciso de Ti, você está se humilhando na presença de Deus, você está dizendo que você é dependente dEle, Ele já sabe todas essas coisas, mas Ele quer ouvir dos seus próprios lábios, dizendo que Ele é importante para você, que você confia nele, que você realmente quer a ajuda dEle. Abra lá no livro do profeta Daniel, a gente vai aprender muito com esse servo de Deus. O profeta Daniel, livro de Daniel, no capítulo 6, no versículo 10. Daniel 6, 10. Amém? Daniel, capítulo 6, versículo 10. Amém? Daniel 6, 10. Diz assim: Ora, quando Daniel soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, no seu quarto em cima, onde estavam abertas as janelas para o lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, a gente, analisando um pouco esse texto, Daniel já era velho, e aqui fala que ele costumava fazer. No início desse mesmo capítulo 6, diz que ele foi levantado como um dos governadores daquela época. Eram apenas 3, e ele então era responsável por 40 cidades. E como que ele poderia administrar 40 cidades, cuidar, se naquela época não tinha carro, não tinha telefone, não tinha algum tipo de automóvel, algum tipo de transporte? Algumas cidades tinha distância até de mais ou menos 400, 500 quilômetros. Como que ele poderia cobrir toda essa área, ele sendo ele um só? Ele orava a Deus, ele pedia realmente para que Deus desse sabedoria, um espírito excelente. Então a gente aprende muito com esse grande homem de Deus, Daniel, que realmente ele se punha de joelhos, ele orava 3 vezes ao dia. Você imagina, cuidar de 40 províncias, 40 cidades. Ele fala, não tinha tempo. Muitas vezes nós não cuidamos nem direito da nossa vida e fala que a gente não tem tempo para orar. A gente aprende com esse servo de Deus que cuidava de 40 cidades, ainda encontrava tempo para estar se dobrando o seu joelho 3 vezes ao dia. Muitas vezes a gente fala, quando a gente está trabalhando muito, fala, eu não tenho tempo, eu estou trabalhando muito, tenho tempo para minhas coisas, se esquece de Deus. Mas a gente aprende com esse servo de Deus o quão é importante realmente estar entregando o nosso clamor, toda a nossa angústia, toda a nossa dificuldade nos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que realmente Ele sempre nos exorta. Paulo diz que nós devemos orar sem cessar. Mas como que é isso? Nós muitas vezes vamos ao trabalho, demora meia hora, 40 minutos, e a gente fica batendo papo, conversando, fazendo de tudo. Em vez de estar lá, não precisa falar alto, fala, Senhor, guarda-me no caminho, eu oro pela minha fábrica, pela minha família. É um momento que você está lá assim de bobeira, que você poderia estar realmente intercedendo, falando com Deus. São esses momentos realmente que nós temos que estar aproveitando. A gente não pode perder nenhuma oportunidade de estar realmente conversando com Deus. Se você não dobrar o seu joelho para realmente adorar, para clamar, para lançar sobre Ele toda a sua ansiedade, as suas preocupações, suas fraquezas, você não vai crescer. Porque um ponto fundamental para que a gente possa realmente crescer é através da oração. E também a oração tem um poder maravilhoso. Queria que os irmãos abrissem lá em Jó, no capítulo 42.